Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Se nós nos recordarmos do pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, que afetaram toda a nossa condição, no sentido de inserir em nós uma fragilidade, uma concupiscência, que o apóstolo Paulo sintetiza com: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E naquele pecado, fundamentalmente, trazia para Adão e Eva a ilusão de ser igual a Deus, de conhecer tudo, de não ter mais a condição humana. No fundo, isso é a tentação de todos os governantes, como nós vamos ver hoje na primeira leitura do profeta Ezequiel. O Senhor vai enviar o profeta para falar com o príncipe de Tiro. Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro: porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu dissestes: eu sou um Deus. De fato, entre os povos que eram contemporâneos de Israel, em muitos deles, como no Império Romano, o imperador era adorado como se fosse um Deus. Então, que facilmente aquele que tinha o poder, como ao longo da história, vai se colocando sempre a imagem de que tem o poder e que vai ocupando o lugar de Deus. É a tentação do poder, da riqueza, que vai tomando o coração do ser humano. E Deus continua a dizer para o príncipe de Tiro: tu, porém, és um homem. E vai reconhecer o talento, a habilidade. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna, com grande tino comercial, porque este príncipe dominou os mares. Ele enlargueceu o seu reino, que era de um território pequeno, como todos eles ali, dominando os mares. Então Deus reconhece: você tem tino, você tem talento, habilidade. Vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros. De certo que na história da salvação, quando o povo de Israel é agredido, é vencido por uma nação estrangeira, o autor sacro vai dizer que Deus permite isso para que o povo de Israel volte ao Senhor, faça um caminho de conversão. Mas que este poder do inimigo, do dominador sobre Israel, também tem o seu limite. E Deus reage aqui, como reagiu no passado contra o Egito, vai reagir contra Tiro, que vai ser dominado pela Babilônia. Vou trazer contra ti os povos mais violentos, e eles te farão baixar a cova, e morrerás de morte violenta no coração dos mares. E nessa situação, você vai continuar dizendo que és um Deus? Ora, é Deus que conduz a história, não de um modo fatalista que nos cria para um destino do qual nós não conseguimos sair, mas que Deus vai construindo a nossa história na medida que nós colocamos também em jogo a nossa liberdade. E é o Deus que sempre a palavra de Deus vai ler assim, que em cada episódio, seja contra Israel ou a favor de Israel, é Deus que vai conduzindo para operar a salvação, a conversão do seu povo. E assim se conclui a leitura: morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão dos estrangeiros. Não é o povo de Israel que vai fazer isso, mas os povos estrangeiros, pois fui eu que te falei. Oráculo do Senhor. No salmo de meditação de hoje, nós vemos o pensamento daqueles estrangeiros que lutaram contra Israel e depois a reação de Deus. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. É Deus falando de si mesmo. Tudo é graça, tudo vem das mãos do nosso Deus. Isso quer dizer o quê? Que não podemos no sofrimento pensar assim, que é Deus que está me fazendo sofrer, que está castigando, mas nesse sofrimento concreto eu não devo sentir-me abandonado e sou chamado a uma mudança de vida, a uma conversão, a voltar ao Senhor. E Deus está comigo, Deus está conosco em cada momento da nossa existência. Pensei: vou espalhá-los pela terra e farei cessar sua memória inteiramente. Os povos pagãos que pensam isso de Israel.
Eles diriam: nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isso fez. Então, quando dominavam Israel, eles pensavam assim: nós vencemos a Deus. E o povo de Israel vai pensar assim: Deus está permitindo que isso aconteça para que nós voltemos ao Senhor, para que nós nos convertamos. E não é porque sua rocha os venceu, não é porque o Senhor os entregou, não foi a mão de Deus que agiu em favor até mesmo do povo adversário de Israel? O salmista se pergunta. E a conclusão: já vem o dia em que serão arruinados as nações que subjugaram Israel, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. Depois do episódio do encontro com o jovem rico, a leitura de hoje continua a reflexão sobre a relação com as riquezas. Aclamamos a este evangelho com as palavras: Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. A pobreza de Jesus, o fato de o verbo que está em Deus, que é Deus, vir até nós, o empobrecer-se a quem nos diz, o aniquilamento do Filho de Deus, se torna riqueza para nós. Jesus, então, depois daquele rico que é chamado para uma vocação e diz não, o jovem rico do evangelho de ontem, ele vai dizer assim: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Vejam que Jesus não está dizendo dificilmente um ladrão, dificilmente alguém que tenha enriquecido por meios que não são éticos. O juízo recai sobre qualquer rico, meus irmãos, sobre qualquer rico. Por quê? Então, não tenhamos um juízo apressado, porque escutando isso, muitas pessoas vão pensar assim logo que: mas eu não sou rico. Mas quem é que se considera rico? Quem é que se considera? Todas as pessoas se consideram, ainda que tendo toda a riqueza do mundo, se considera ainda um pobre, porque quer sempre mais e mais e mais. Tenhamos um critério de avaliação sobre os nossos bens, um critério evangélico. Na mente de muitas daquelas pessoas da nossa sociedade profundamente justa, como é o Brasil, consideram que os bens que têm, como foram concedidos justamente, então que podem usar a seu bel prazer. É isso que Jesus critica em uma parábola que nós ouvimos há 2 domingos atrás, e que no domingo passado continuava a mesma relação com o discurso do Evangelho de Lucas. No caso, era sobre a relação com os bens dessa terra. Se os bens desta terra não servem para estabelecer a comunhão, para ter um dever com aqueles que são, como dizia, ouvimos São Lourenço, os pobres, que são a verdadeira riqueza da igreja, então isso se torna um ídolo. Jesus no Evangelho, verdadeiramente, ele vai dizer assim: não podeis servir a Deus e ao ídolo. Não uma tradução nossa que é riqueza, chama a riqueza de ídolo, porque ela traz consigo uma ilusão que vamos prolongar a nossa vida nessa terra. Então os apóstolos vão dizer: então quem pode ser salvo? Porque Jesus vai usar uma comparação daquelas drásticas do Evangelho. É mais fácil passar um camelo, aquele animal imenso, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E os apóstolos vão dizer: então quem pode ser salvo? Jesus vai dizer: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro vai fazer uma pergunta: o que nós que deixamos tudo vamos receber? Jesus vai dizer: havereis de sentar-vos em 12 tronos, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do nome, ou seja, quem se fizer pobre, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, a promessa é para quem se faz pobre por causa do reino dos céus, e isso é um anúncio para todo o cristão, não somente para aqueles que fazem votos de pobreza. O Evangelho é escrito para todos nós. Cuidado, porque a ligação com os bens dessa terra vai fazendo com que a riqueza vá na nossa vida ocupando o lugar de Deus. Ó Deus, se preparaste para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver, acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo.
Tenham todos um bom dia, uma boa quaresma de São Miguel. Estamos no segundo dia da quaresma franciscana de São Miguel. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.